Boa noite a todos vocês, meus amigos, minhas amigas da Rede Amigo Espírita, Canal 5. Estamos mais uma vez aqui ao vivo para mais um programa Página Aberta. E um tema que realmente é necessário entender, é necessário parar para questões até de misticismo, não é isso, Maria Lourdes? Com relação a até dúvidas que se tenha, que Emmanuel hoje nos traz, que é sobre a intercessão. Intercessão, obviamente, lembra apoio, lembra pedido de socorro e, consequente, amparo, né? Então, será que a oração proporciona isso? Como nós devemos fazer e de que forma? Interessante essas pesquisas, né? Essa base que Emmanuel nos traz hoje no texto de Paulo, não é isso? Exatamente. Boa noite a todos. E hoje, né, nós vamos ter a oportunidade de mais uma vez fortalecer essa grande oportunidade que nos é dada pelo estudo de Emmanuel, para que a gente possa cada vez mais internalizar a força da oração, não é? E Emmanuel vai justamente se reportar à carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5. E o ponto que Paulo vai falar é o 26. Mas nós vamos, o 25. Mas nós vamos trazer alguns pontos dessa carta, não é? Paulo começa dizendo: irmãos, quanto aos tempos e épocas não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá, como um ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores do parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmão, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Nós somos da noite, não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois o que dorme, dorme de noite, e os que se embriagam-se de noite, né? Então ele vai trazendo esses pontos para que os irmãos pudessem estar atentos, né? Pudessem compreender o objetivo daquilo tudo, de toda a mensagem de Jesus. E estar atento, né? Muito atento. Porque ele já começa dizendo que vai chegar como um ladrão, então a gente não espera, nem programa a hora de um ladrão nos visitar, não é? É de supetão mesmo, diz a história. E aí ele vai continuando falando, né, que agora pedimos a vocês, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Ou seja, ele falando aqui dos líderes, né, que estão à frente, que a gente possa ter consideração. Tenhamos mais alta estima com amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados e auxiliem os fracos e sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. E ele traz uma coisa muito importante aqui: alegrem-se sempre, orem continuamente, dê graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito, não tratem com desprezo as profecias.
né? Então, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Ou seja, analise as informações que vêm, né? Daí que antigamente falava das profecias. Mas fique com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. E que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus. E aquele que os chama é fiel e fará isso. Então, ele fecha, né, que é justamente o versículo que Emmanuel vai nos trazer hoje. Irmãos, orem por nós. Ou seja, lembrando que a toda investidura, né, no propósito de elevação espiritual mesmo, a gente precisa dessa intercessão, né, desse amparo, que Emmanuel começa falando no livro Pão Nosso, no capítulo 17, justamente sobre a questão que muitas criaturas sorriem ironicamente quando se lhes fala das orações intercessórias. Como quem diz, é balela, né? Isso aí é besteira, não existe, não acontece. O que você ia dizer, né? E o que é intercessão, né? O que é intercessão? É a gente interceder por alguém. É a gente, na nossa prece, né, colocar toda a nossa energia de vibração dessa prece por alguém. Então é por isso que Paulo, no versículo justamente 25, diz: irmãos, orem por nós, né? Porque Paulo, naquela época, estava nessa liderança. Paulo estava levando. Mesmo assim, ele compreendia a importância desse fortalecimento da prece, né? Por cada um e por todos. Pois vejam que ele traz sempre: orem por todos, ajudem todos, considerem, amem, respeitem, né? Então, essa intercessão é que Emmanuel vai pontuar. Por isso que ele pega, como a gente já falou aqui, né, Queiroz? Ele pega sempre o versículo central da carta, né? Irmãos, orem por nós. E ele continua: o homem habituou-se tanto ao automatismo teatral que encontra certa dificuldade no entendimento das mais profundas manifestações de espiritualidade. Aí vamos discernir da questão. Quem está atuando no teatro, ele está vivendo a própria vida, ele está vivendo o seu próprio conteúdo emocional, a sua própria essência, está vivendo o seu próprio ser, ou está agindo de forma exterior, de forma, vamos dizer assim, escamoteada, velada, não direta ao que é, né? A sua vivência nesse ponto, ela está sendo uma vivência não pessoal, não acertada. Acho que a palavra certa, né, Mério, seria mais ou menos essa: não acertada. Porque levando-se em consideração a questão da vida, é aquele indivíduo que está apenas no usufruto, na demanda, literalmente deixando a vida lhe levar, sem se preocupar com atos nem consequências, apenas vivenciando o gozo, sem ir atrás das consequências ou das dificuldades que esse caminhar irá proporcionar a ele. É o irrefletido, né? Então, o homem habituou-se tanto ao automatismo, virou algo até de rotina, algo banal,
de banalização da vida, melhor dizer, né? Tanto a automatismo teatral que encontra certa dificuldade no entendimento das mais profundas manifestações da espiritualidade. A prece intercessória, todavia, prossegue espalhando benefícios com os seus valores inalterados. É algo tão sério, é algo tão assim profundo, que independente da forma de A ou B agir, a intercessão divina, ela sempre está por nós. E a gente sabe, essa intercessão pode vir de encarnado para encarnado, ou pode vir de núcleos de desencarnados que estão preocupados conosco, nos acompanhando na trajetória, que muitas e muitas circunstâncias, mesmo sem a gente ter a ciência ou digamos assim, a base do saber ou do conhecer, né? No desconhecimento mesmo da questão, estão preocupados conosco, estão pedindo por nós amparo e realização. E a gente tem, né, no livro Nosso Lar, inclusive no filme, foi representada essa parte, que André Luiz estava buscando informações sobre as preces, né? E ele foi pesquisar se tinha. E ele vê aquela senhora que ele atendia mesmo a mau gosto o marido, né? No atendimento médico, e aquela senhora era a única que fazia orações por ele. E aquela oração o auxiliou, o ajudou. Como também no livro, também André Luiz, e no filme Nosso Lar, retrata também aquela jovem que estava nas câmaras, as câmaras, e ela chega muito revoltada, e eles mostram para ela justamente a oração da mãe, né? Então, mesmo ela estando tão revoltada, porque ela tinha deixado o noivo, mas aquela oração que a mãe emitia para ela chegava em formas de vibração. E é justamente isso. Mesmo o homem que esteja nesse automatismo, se é feito uma prece por ele, essa energia vai chegar, né? Esse benefício, né? Esse bálsamo vai chegar de alguma forma. Lógico que a dimensão do recebimento dessa energia também vai depender de como esse ser esteja, mas nunca uma prece não vai chegar no seu destino. E vai deixar de chegar no seu destino. Nunca uma prece vai deixar de chegar ao seu destino. Isso. Mas ele diz o seguinte, ele adverte no parágrafo seguinte que não é justo acreditar, seja essa oração, o incenso bajulatório. Isso. A derramar-se na presença de um monarca terrestre a fim de obtermos certos favores. Pedir para... É aquela história, meu Deus, faça eu ganhar na loteria, né? Meu Deus, ajude-me a ter o pão nosso de cada dia, sem a pessoa nunca se motivar a ir atrás de um serviço, sem ir atrás de um trabalho, de algo que realmente favoreça, né, aquela estruturação. Emmanuel continua dizendo o seguinte, que a súplica da intercessão, o pedido da intercessão, é um dos mais belos atos de fraternidade e constitui a emissão de forças benéficas e iluminativas que, partindo do espírito sincero, né, vão ao objetivo visado por abençoada contribuição de conforto e também de energia. Isso não acontece, porém, a pretexto de obséquio, mas em consequência de leis justas. Não é o acaso, não é um mero favor que a entidade A ou a divindade está favorecendo. Existe uma consequência, existe um quê, e tudo isso está regrado em justiça.
né? Porque a gente aprende com a doutrina espírita que não existe favorecimento a qualquer um de nós, seus filhos. Todos nós temos o livre-arbítrio, todos nós temos a mesma capacidade, o mesmo potencial a desenvolver, mas cada um escolhe o tempo favorável ou desfavorável ao seu desenvolver. E a lei de Deus ela é unânime na questão de nos aguardar, mas sempre nos proporciona as perspectivas para resguardarmos o nosso caminho, pagando os nossos débitos, quinhão por quinhão, tintim por tintim, como também utilizando de tudo que nos cerca, mesmo os nossos erros, para o nosso despertar. A sabedoria divina ela é fantástica. Então não existe favorecimento, como Emmanuel disse, mas essa questão intercessória ela vem sobre a égide de leis justas. E nisso, Queiroz, os espíritos, né, dizem a Kardec que a oração não tem como mudar a linha do nosso destino, né? Se existe os efeitos daquelas causas produzidas antes. É porque eu vou orar que de repente as coisas vão, né, está resolvida, né? Mas sim, ela vai fortalecer aquele que ora para que ele enfrente as vicissitudes naturais inevitáveis de sua imperícia, leviandade ou de suas tendências negativas. Então, a prece vai nos fortalecer e, se é uma prece intercessória, vai auxiliar aquele outro. Mas nós precisamos nos fortalecer para que a gente tenha coragem e força de fazer as mudanças necessárias no nosso comportamento. Exatamente. Que não é a espiritualidade que vai para um toque de mágica já mudar tudo, mas vai nos auxiliar, vai nos intuir, vai nos mostrar os melhores caminhos, mas a decisão da mudança também vai ser nossa. Mas fortalecido fica mais, vamos dizer assim, não mais fácil, mas fica mais coerente as nossas decisões. E Emmanuel prossegue dizendo o seguinte: o homem custa a crer na influenciação das ondas invisíveis do pensamento. Nós estamos constantemente sendo bombardeados e influenciados de uma sorte ou outra por emissões de todas as naturezas. Sim. Aquela que estamos sintonizados, obviamente, vão influenciar mais favoravelmente, vão ter mais peso na dinâmica de nossas vidas, quer queira para a questão da ação positiva ou negativa. Vai depender do que a gente anda fazendo, do que a gente anda desenvolvendo. Contudo, o espaço que o cerca está cheio de sons que os seus ouvidos materiais não registram. Só admite o auxílio tangível, no entanto, na própria natureza física, vêem-se árvores venerandas que protegem e conservam ervas e adubos a lhes receberem, arbustos, né? A lhes receberem as bênçãos da vida sem lhe tocarem jamais as raízes e os troncos. Emmanuel vai dando exemplo, que apesar da gente não ter o conhecimento, apesar da gente não entender a ação intercessória, mesmo a ação do pensamento, né, da sintonia, da questão da vibração, mas elas existem. Da mesma forma que existem inúmeros, né, hoje com Wi-Fi, hoje com celular, hoje com o advento da televisão, do rádio, são ondas que circulam nas frequências das mais diversas sem que a gente veja, mas encontrando a recepção adequada, transformam-se naquilo a que foram determinadas e criadas. E nós, como antenas transmissoras e receptoras de energias, né, de pulsos, porque somos espíritos, então somos também, em essência, energia, matéria quintessenciada, obviamente estamos sujeitos a essas interferências. No nosso mundo íntimo, tanto interfere no mundo exterior, como o mundo exterior
interfere no mundo íntimo, né? E aí ele vai dando esse exemplo da natureza, que as árvores maiores, elas fazem a proteção, mesmo daqueles menores, dos arbustos e das ervas, mesmo que esses arbustos e essas ervas não toquem o seu caule, né? Jamais, ou as suas raízes, mas estão ali em favorecimento, em simbiose, em intercâmbio intercessório. E André Luiz, ele diz no Mecanismo da Mediunidade que a mente centralizada na oração pode ser comparada a uma flor estelar aberta ante o infinito e observando o orvalho nutriente de vida e luz, né? Imagina. Aliada à higiene do espírito, a prece representa o comutador das correntes mentais, arrojando-as à sublimação, né? E Bezerra de Menezes disse, através de Divaldo, que orar é abrir a alma para Deus, esvaziando-a das paixões e das fixações negativas, para que Deus preencha esse espaço com plenitude e consigamos alcançar a meta da oração e da paz interior. Perfeito. E aí Emmanuel diz, né, continua dizendo, não ouvides ou não esqueça os bens da intercessão. Jesus orou por seus discípulos e seguidores nas horas supremas. Sim. Nas horas mais agudas, mais graves, Jesus, ele pediu intercessão, ele interviu por nós, né? E colaborando com esse estudo, a gente sabe que na espiritualidade não existe acasos ou coincidências. Sim. O capítulo de Pão Nosso que traz esse tema é o 17. Aí vem André Luiz, no livro Obreiros da Vida Eterna, também no capítulo 17 dessa obra, o texto Intercessão. Que aí é bem interessante isso, porque ele vai... o mesmo tema. Porque ele vai dar uma base para a gente bem interessante de todo esse processo, né? E aí eu vou pedir licença a vocês para ler alguns trechos desse capítulo para que a gente possa fixar melhor, relembrando, até se emocionando, né? E ficando com olhos de ver e ouvidos de ouvir as reflexões que Emmanuel nos traz hoje por intermédio do livro Pão Nosso. Então, começa assim, né? Tudo, pois, corria bem, isso André Luiz citando, tudo, pois, corria bem no círculo dos trabalhos que nos foram cometidos, quando nosso mentor foi chamado por autoridade superior de nossa colônia. Olha só, o mentor que André Luiz estava lá, né, com ele, foi chamado de supetão por uma autoridade superior da colônia a qual André Luiz estava naquele momento trabalhando. E aí Jerônimo, esse mentor, em obediência às determinações recebidas, deveria partir imediatamente, não tinha tempo a perder, para o entendimento inadiável, daquela questão. Recomendou-nos, André Luiz dizendo, né, aguardá-lo em serviço da casa transitória, acentuando que seria breve. De fato, não se demorou mais que um dia, e ao regressar, cientificou-nos da novidade. A irmã Albina fora autorizada a permanecer na crosta planetária por mais tempo, em razão porque a desencarnação fora adiada sine die. Certa rogativa influíra decisivamente no assunto. Intercessão por oração. Entrar em jogo
imperiosa exigência que nossa colônia examinara com a devida consideração. Isso tudo é uma prece que chegou lá, né? E, vamos dizer assim, provocou esse reboliço todinho. Em vista disso, renovara-se o programa da missão que trazíamos. Em vista disso, renovava-se o programa da missão que trazíamos. Ao invés do auxílio para a libertação, para o desencarne, eles agora deveriam ir procurar a pessoa na residência, sem perda de oportunidade, sem tempo para depois, proporcionando-lhe ao organismo os possíveis recursos magnéticos ao alcance deles para que ela tivesse uma moratória, uma sobrevida, continuasse na matéria. Por que se modificar a decisão de tamanho relevo? André Luiz pergunta. Quem possuía, afinal, tanto poder na oração para ter influência nas diretivas de nossa colônia espiritual? André Luiz começou a se perguntar. Seria justo o adiantamento do desencarne? Por que motivo o adiamento? Por que motivo determinada súplica, determinada intercessão, impunha a renovação do roteiro a seguir? Essas questões são fantásticas que André Luiz levanta, né? O assistente, o Jerônimo, percebeu as indagações que se me entrecortavam o cérebro e adiantou. Não se torture, André. Saberá tudo no momento oportuno. E traçando sintética programação de serviço, acrescentou, vamos-nos. Então partiram para lá. Em caminho, porém, André Luiz não resistiu. Pediu permissão para ouvi-lo de maneira sumária quanto à nova deliberação, e Jerônimo aqueceu esclarecendo. A medida não deve procurar admiração, disse Jerônimo. Ninguém senão Deus detém poderes absolutos. Todos nós, no desenvolvimento das tarefas conferidas às nossas responsabilidades, experimentamos limitações nos atributos ou nos acréscimos de deveres, segundo os desígnios superiores. O futuro pode ser calculado em linhas gerais, mas não podemos prejulgar quanto ao setor da interferência divina. O Pai efetua a organização universal com independência ilimitada, no campo da sabedoria infalível. Nós cooperamos com relativa liberdade na obra do mundo, sujeitos à necessária e esclarecedora interdependência, em virtude da imperfeição de nossa individualidade. Deus sabe, enquanto nós nem sequer imaginamos saber, né? Então existe algo realmente superior que vela e que determina mais. Mas a gente vai ver também que isso não é ao acaso, nem de forma de favorecimento. E ele cita até aqui que a interferência divina, né, Deus, obviamente, se utiliza do campo da sabedoria infalível. Então tem um quê, e todo esse quê é justo. E Jerônimo prossegue. E com expressivo gesto de bom humor, prosseguiu. Não existe, portanto, novidade propriamente dita. Aliás, esse aqui eu já li, né? Não. Aliás, é isso mesmo. Não existe, portanto, novidade propriamente dita. Aliás, é justo considerar que a desencarnação de Albina, a senhora lá, não é suscetível de ser adiada por muito tempo. Aí ele vai explicar, né? O organismo que a serve está gasto e a nova resolução destina-se apenas a remediar difícil situação,
de modo a trazer benefícios para muita gente, ou seja, existe uma questão coletiva que está envolvendo essa determinação, né? Portanto, não há milagres, porque tudo tem o seu tempo, tudo tem segue seu curso. A prece, ele continua dizendo, em qualquer ocasião, melhora, corrige, eleva e santifica. Mas somente quando estabelece modificação de roteiro, como é nesse caso, igual a de hoje, é que paira acima das circunstâncias comuns o interesse coletivo. Observemos bem, é que paira acima das circunstâncias comuns o interesse coletivo. Ainda assim, a medida prevalecerá por reduzido tempo, isso é, apenas enquanto perdurar a causa que motiva essa intervenção, né? essa intercessão. Né? E aí ele continua, aí André Luiz agora entra no caso, né? Recordei uma experiência anterior, em que observara certo irmão recebendo alguns dias de acréscimo à existência do corpo, para poder solucionar problemas particulares, e compreendi a alteração à vida. De qualquer modo, porém, minha surpresa não era desarrazoada, quase que não sai, sem razão. A surpresa de André não era sem razão, porque constituíamos comissão de trabalho definido, com atividades traçadas por superior hierarquia. No caso a que me reportava, vira amigos de nossa esfera intercedendo junto de outros amigos, em benefício de terceiro. Todavia, na questão em exame, aí o diferencial, aí a pulga atrás na orelha de André Luiz, tratava-se de pedido da crosta, ou seja, um pedido vindo daqui da Terra, atuando diretamente em nosso núcleo distante, o núcleo de administração central. Veja como quando a prece ela é em caráter de utilidade, de propósito, sincera e coletivo, ela é, digamos assim, ela atinge realmente o seu propósito. Mesmo que a gente não compreenda o porquê nem o quando, mas Deus está sempre agindo, como a gente costuma ouvir, né? E é verdade, né? Então, vamos lá, vamos continuar. Conservando, pois, minha curiosidade insatisfeita, acompanhei o assistente até o apartamento confortável em que residia a interessada. O prognóstico acerca do estado físico da enferma eram desanimadores. Seu espírito, no entanto, mantinha-se calmo e confiante, a despeito da profunda perturbação orgânica. Não só o coração e as artérias apresentavam sintomas graves, também o fígado, os rins, o aparelho gastrointestinal, a dispneia castigava intensamente. Chegávamos no instante em que um gracioso grupo de jovens, 14 ao todo, fazia em derredor da enferma o culto doméstico do Evangelho. Enquanto oravam, antes dos comentários construtivos de alma voltada para a sublime fonte da fé viva, atiramo-nos ao trabalho, seguidos de perto por outros amigos de nosso plano, ligados à missão da nobre educadora. O ambiente é equilibrado, aí vem a questão, já chegaram lá e já encontraram um ambiente favorecido pelas emissões positivas de um grupo intercedendo e orando pela pessoa. Né? E aí a gente vê, muitas vezes, a gente querer ridicularizar alguns grupos de oração, né? A, B, C, que muitas vezes fazem intercessão e a gente pensa que é besteira. É verdade. Veja que André Luiz diz, o ambiente equilibrado pela prece
e pelos pensamentos de elevada moral contribuíam eficazmente, palavra de André Luiz, eficazmente na execução dos propósitos a que eles estavam ali destinados a realizar. A zona perigosa do corpo abatido era justamente a que situava o aneurisma. Ela tinha um aneurisma, né? Provável portador da libertação. O tumor, também tinha um tumor, provocara a degenerescência do músculo cardíaco e ameaçava ruptura imediata. Jerônimo, o mentor, entretanto, revelou-se mais uma vez o médico experimentado e competente de nosso plano de ação. Começou aplicando passes de restauração ao sistema de condução do estímulo, demorando-se atencioso sobre os nervos do tônus. Em seguida, forneceu certa quantidade de forças ao pericárdio, bem como as estrias tendinosas, assegurando a resistência do órgão. Logo após, meu orientador magnetizou longamente a zona em que se localizava o tumor, bastante desenvolvido por sinal, isolando certos complexos celulares, e esclareceu: poderemos confiar em grande melhora que persistirá por alguns meses. Lembrando que tudo isso foi facilitado pelo ambiente equilibrado pela prece e emissão de pensamentos de elevada moral. Né? Com efeito, continua André, finda a complexa operação magnética, observei que o coração doente funcionava com diferente equilíbrio. As válvulas cardíacas passaram a denotar regularidade. Cessou a aflição, o que foi atribuído, e de fato foi, com razões poderosas, ao efeito da prece. Olha aí, mais uma vez, a questão da prece favorecendo o trabalho da espiritualidade. Cessou a aflição, o que foi atribuído, e de fato, com razões poderosas, ao efeito da prece. As alunas e as filhas, voltando um pouquinho aí que eu pulei uma parte. Albina sentiu-se reconfortada, mais calma. Fitou comovida as discípulas que se achavam presentes em afetuosa homenagem a ela, e considerou satisfeita. Como me sinto melhor? Motivos fortes possuía o apóstolo Tiago, ela disse, recomendando a prece aos enfermos. As alunas e as filhas riram-se de contentamento e ergueram em seguida formosa oração gratulatória, emocionando-nos o coração. Contrariando a expectativa geral, a enferma aceitou o oferecimento de um caldo reconfortante. Em face da alegria que a todos empolgava, perguntei de súbito ao assistente: teria sido a súplica, a oração das discípulas o móvel da alteração? Quem sabe, talvez lhe fizesse falta a venerável professora. Aí Jerônimo, não é bem isso, né? A intercessão das meninas trouxe-lhe a cota natural de benefícios comuns. No entanto, acresce notar que Albina já cumpriu tarefa junto delas. Olha, é isso que é fantástico na doutrina, porque ela esclarece nos pormenores. Deu-lhes o que pôde, devoltou-se quanto devia. Em virtude da abnegação da enferma, as aprendizes trazem o cérebro cheio de boas sementes. Compete agora às interessadas organizar condições favoráveis ao desenvolvimento intenso dos tesouros espirituais de que eles são portadoras. Ou seja,
A prece delas teve seu valor, teve sua ação, mas não teria sentido a intervenção que fora feita dando-lhe a moratória, né? Porque o que a senhora, a Albina, como professora, como orientadora, né, já tinha feito por aquelas meninas, já tinha sido o suficiente da parte dela. Agora, cabia a elas pegar aquele tesouro, pegar aquele manancial de conhecimentos e bem aplicar as suas vidas. Aí André continua: curioso, arrisquei. Estaríamos porventura ante o resultado da requisição sentimental das filhas ali presente? Jerônimo fitou ambas as senhoras que assistiam a doente com desvelada ternura, abanou a cabeça com gesto negativo e retrucou: também não, André. Não se trata de resposta semelhante rogativa. No desempenho dos sagrados deveres de mãe, a Albina fez tudo pelo bem-estar das filhas. Desvelou-se quando lhe era possível, por elas perdeu compridas noites de vigília e encheu laboriosos dias de preocupação absorvente e redentora. Educou-as e carinhosamente encaminhou-as na estrada da santificação e, sobretudo, ao prepará-las para a vida, entregou-as ao Pai Eterno sem egoísmo destruidor. Ou seja, foi a parte dela, né, que ele competia. O trabalho materno foi completamente satisfeito. Doravante cumpre às filhas seguir-lhe o exemplo, imitando-lhe a conduta cristã. Os bons pensamentos de Lloyd, uma das filhas, e Eunice, envolvem-na toda em repousante atmosfera de amor. Entretanto, não seriam os rogos filiais, em circunstâncias como essa, que modificariam o roteiro das autoridades superiores no cumprimento das leis divinas. As súplicas de ambas partem de esferas de serviço perfeitamente atendidas pelos missionários em processo de liberação, e de modo algum as filhas poderiam retê-la, mantê-la naquela situação. Nesse instante, sentindo-se a enferma confortada pela inopinada melhora, dirigiu-se à filha mais velha indagando: Lloyd, acredita você na possibilidade de trazerem o Joãozinho até aqui? A interrogação enternecida seguiu-se plena aprovação da filha, e o telefone tilintou chamando alguém. Em breves momentos, Jerônimo diz: você receberá a chave do problema, André. Processavam-se com extremado carinho os serviços de assistência, quando o cavalheiro bem posto deu entrada, conduzindo um menino miúdo de 8 anos presumíveis. Varando a porta do quarto, o pequeno mostrou-se cônscio do lugar em que se achava, cumprimentou as senhoras, respeitoso, e voltou-se de olhos ansiosos para a enferma, beijando-lhe a destra com indescritível ternura. Albina rogou a Deus o abençoasse, e o menino perguntou: vovó, como está? Designando-o, o assistente esclareceu: a súplica dessa criança alcançou-nos a colônia espiritual e modificou-nos o roteiro. Uma criança de 8 anos. Aí ele vai explicar o porquê. Tudo tem uma questão. Não existem milagres, não existem intercessões também desnecessárias ou de favorecimento, como diz Emmanuel. Né? Observe por si só, por si mesmo, né? Jerônimo diz a André: o diálogo entre ela e o pequeno adquirira encantadora suavidade. Tenho passado mal, meu filho, exclamava a respeitável senhora em desabafo. Ó vovó, tornou o rapazinho,
olhos radiantes na fé. Tenho rezado sempre para que a senhora fique boa depressa. Tem fé? Aí a senhora responde: confio em Jesus. Na última vez em que estive na igreja, pedi a todos me ajudassem a rogar ao céu pela sua saúde, né? Ela perguntou: tem fé? E ele respondeu isso aí, o menininho de 8 anos. E se Deus me chamar? Os olhos se lhe entumeceram, mas acentuou na voz firme: precisamos da senhora nesse mundo, né? E o diálogo prossegue, né? Ela pede que ele cante uma música, todos se internecem, né? E aí o mentor começa a tratar. É muito emocionante isso aqui. Quem quiser ler em casa mais acertadamente, mais pausadamente, mais atenciosamente, faça, que vale a pena. É o capítulo 17, viu? Aí Jerônimo esclarece: a prece de João é importante porque se reveste de profunda significação para o futuro. A menina, em processo reencarnacionista, porque a Lloyd, que era a filha, né? A filha da Albina estava grávida e estava perto do parto. Aí Jerônimo vai dizendo: a menina em processo reencarnacionista é-lhe abençoada companheira de muitos séculos. Companheira de quem? Do João, da criança já reencarnada com 8 anos. Ambos possuem admirável passado de serviço à crosta planetária e escolheram nova tarefa com plena consciência do dever a cumprir. Foram associados de Albina em várias missões e muito cedo ser-lhe-ão continuadores na obra de educação evangélica. Não são espíritos purificados ou redimidos, mas trabalhadores valiosos, com suficiente crédito moral para a obtenção de oportunidades mais altas. Apesar da condição infantil, o servo reencarnado, pelas ricas percepções que o caracteriza fora da esfera física, recebeu conhecimento da morte próxima de nossa venerável irmã. Compreendeu de antemão que o fato repercutiria angustiadamente ao organismo de Lloyd, a futura mãe, compelindo-a talvez a claudicar no trabalho gestatório em andamento. A carga de dor moral conduzir-la-ia efetivamente ao aborto, imprimindo profundas transformações no rumo do serviço de que João é feliz portador. Socorreu-se então de todos os valores intercessórios nos instantes em que sua alma lúcida pôde operar na ausência da instrumentalidade grosseira, que triunfou com as súplicas insistentes, obtendo reduzida dilatação de prazo para a desencarnação de Albina. Sempre cometido nas informações, Jerônimo calou-se preparando a retirada. A singular ocorrência enchia-me de encantamento e surpresa, e completando, sob forte enlevo, a pequena família em santificado júbilo doméstico, eu chegava, isso é André Luiz dizendo, à conclusão de que, ainda ali, numa câmara de moléstia grave, de doença grave, a oração, filha do trabalho com amor, vencia o vigoroso poder da morte. Mas tudo com propósito, tudo com uma questão de ser, uma razão de justiça embasado nas leis divinas. Belíssimo. Então a gente vê, né? Vale a pena, meus irmãos, peguem esse capítulo em casa, o capítulo 17 do livro Obreiros da Vida Eterna, e leiam com atenção, carinho, que sem dúvida elucida mais essa questão, né? Então, o capítulo 17, o nome, na verdade, é Rogativa Singular, do de André Luiz, né?
Então, meus irmãos, a gente vê que tudo que Emmanuel nos colabora ao entendimento aqui, André Luiz, naquela ação, ele testifica, esclarece pela questão dos fatos e ponderando os queis nos is, né? Então, a gente, como ele diz no finalzinho, jamais devemos esquecer os bens da intercessão, porque nós não sabemos das questões mais íntimas das nossas existências, mas podemos, sempre que a causa for justa, sempre que a situação periclitar e precisarmos elevar o nosso pensamento, devemos aos céus, pedindo intercessão ao alto, para que a gente possa permanecer firme no propósito a que abraçamos. Não é isso, Mary? Isso mesmo. Que nos nossos lares possamos cada vez mais permitir que essa grandiosa luz do Evangelho possa estar nas nossas rotinas e assim a oração, a proteção e o fortalecimento das famílias para que possam continuar o seu trabalho bendito de regeneração. Muita luz a todos. Muita paz. Até quarta-feira que vem, meus irmãos, com mais um Página Aberta às 20 horas. Fiquemos com Deus e oremos sempre.